Uhum. Muito bom. Então, gente, essa é a Alice, minha preciosa, minha rapa de tacho, e ela tem louvado ao Senhor Jesus aqui conosco, e eu não sei qual é o cântico que ela vai cantar também. Né? Aqui, filha, sempre olhando para cá, tá vendo? Olha que lindo. Ok, então pode cantar. O que você vai cantar hoje? Fala boa noite para quem está nos ouvindo. Boa noite. Isso. O que você vai cantar? Segredo como sempre. Segredo, como sempre. Tá bom. O gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou pra, pra afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi, que era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas lá naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, nem dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Amém. O gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou pra afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi, que era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas lá naquele dia, com uma pedrinha, ele derrotou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Deus é grandão assim, ó. Muito bom, filha. Que surpresa linda. Parabéns. Muito bom. Ele é grandão mesmo. Gente, ele é grandão mesmo. Dá tchau, tchau. Fala assim. Tchau. Gente, que coisa boa. Ela sempre me surpreende. E talvez Deus colocou você aqui hoje. Deus colocou você hoje para também ouvir essa mensagem, né? Às vezes nós somos assim, pequenininhos, bem pequenininhos, mas Deus colocou a gente nos ombros dele e nós estamos nos ombros de um Deus gigante. O nosso Deus é grandão, o nosso Deus, ele é o Senhor. Vale a pena servir ao Senhor Jesus Cristo, vale a pena caminhar com ele, vale a pena esperar nele. Então, se você está aqui já comigo, que Deus te abençoe. É um privilégio, uma honra estar com você e a gente poder compartilhar um pouco da verdade de Deus e perceber o quanto Deus é bem grandão, bem grandão. Eu queria orar com você enquanto nos preparamos para meditar na palavra do Senhor. Eu estava falando no início que nós temos estudado vários textos da palavra, nós estudamos já Filipenses, Efésios, Segunda Vinda, Apocalipse, Atos dos Apóstolos. E terminamos Atos, hoje queremos iniciar um outro texto, uma outra carta maravilhosa. Eu queria compartilhar com você, tá certo? Então vamos orar. Como é que está a sua vida? Talvez você está precisando subir no ombro do Deus gigante, né? E perceber que nele
por Ele, para Ele são todas as coisas, e perceber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos usufruído disso aqui de uma maneira muito intensa nesses últimos 3 meses que nos mudamos aqui para São Francisco, moramos aqui numa sala que é apertada, tudo, mas como Deus grandão foi colocando a sua mão e coisas maravilhosas Ele tem feito, e nós estamos muito contentes. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus inunde a sua alma da sua doce presença. Vamos orar? Ore comigo, prepare aí seu coração, prepare a palavra, abra a Bíblia e a gente pode meditar um pouquinho nela, de uma maneira muito especial nesta noite. Senhor nosso Deus e Pai, graças te rendemos. É da boca dos pequeninos que o Senhor levanta, suscita o perfeito louvor. E é verdade, o Senhor é grandão. Aliás, não há outro Deus além de ti. Não há Deus, só tu és Deus. E em tuas mãos tem todas as coisas. A nossa vida, os cabelos estão contados, os pardais não caem sem a tua permissão. Nós bendizemos o teu santo nome, nós louvamos o teu santo nome pelas andorinhas ali no templo, pelos canários. Oh, que coisa boa, Senhor. Levanta um louvor, enquanto homens e mulheres não estão louvando ali ainda, vai recebendo o louvor dos teus passarinhos. Também toma conta da nossa vida e abençoa agora os lares, as famílias, as pessoas que estão nos ouvindo, que pararam mais uma vez para a gente prestar a ti, oh Deus, um perfeito louvor. Fala conosco, ó Santo Espírito, por misericórdia, por graça, visita as nossas vidas nesta noite. Nós te pedimos, nós te suplicamos, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Muito bem, muito bom. Abra sua Bíblia, meu amado irmão, numa carta, na carta de João, a primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho do Novo Testamento, tem uma carta que eu particularmente acho deliciosa. Porque é uma carta que brota desse apóstolo que foi chamado de, eu diria, de gente que queria descer fogo e destruir certa cidade. Quando Jesus passava por uma cidade e o pessoal não estava recebendo, vem lá os filhos de Zebedeu, vem lá os João, filhos de... E você, quer que a gente manda descer fogo do céu? E Jesus diz, vocês não sabem de que eu sou feito mesmo, não. E um deles era João. Queria descer fogo sobre aquele pessoal, com raiva, porque aquele pessoal estava desobedecendo, não aceitando, não conversando com Jesus. Então vamos descer fogo. Ele vai ser chamado o apóstolo do amor. E ele já vai escrever esta carta. E, tradicionalmente nós temos crido e conhecido que João, o apóstolo, aquele que reclinou sua cabeça sobre os ombros de Jesus e perguntou a ele quem é o traidor, né? O apóstolo a quem o Senhor amava, né? Fiz a expressão. E na tradição, João vai ser o último apóstolo a morrer, e parece ser o último apóstolo e o único que morre de morte natural, né? Morreu de ditosa velhice. E agora ele escreve os seus textos, escreve o Evangelho e agora escreve as cartas. E ele vai dizer, e em síntese é: amai-vos uns aos outros, amai, o amor. Né? Por isso que vai ser chamado de apóstolo do amor. Se você grifar aqui nessa carta, tantas vezes aparece a expressão de amar, amor. Muito, muito. Então aqui ele está dando resposta. Ele é como se, olha, todos os outros apóstolos já foram. Paulo já morreu, Pedro já morreu, todos foram martirizados. João, só fica João. E a igreja está enfrentando novos problemas, a igreja está enfrentando novos ataques. A igreja está agora não mais sofrendo aqueles ataques
que nós vimos em Atos dos Apóstolos, aquelas barreiras de dificuldade, de opressão, de provocação, de perseguição, mas agora é uma barreira filosófica, é uma barreira de querer minar aquilo que é a verdade da palavra. Há algumas doutrinas querendo enxertar na igreja, para que a igreja, de certa forma, perca a essência do Evangelho. Há agora uma nova batalha, de certa forma, dentro da própria igreja, onde lobos parecendo disfarçado de pastores, de ovelhas, que estão entrando e colocando pensamentos, ideias de filosofias gregas que vão querendo minar la verdade, la palavra, aquilo que é a essência do Evangelho. Paulo, Pedro, todos os outros partiram, só temos João. Glória a Deus. E João nos deixa esta carta maravilhosa, João nos deixa esta palavra, eu diria, essa coluna profunda da verdade do Senhor, desta palavra em amor, mas uma palavra de posicionamento, né, de postura, né, não de simples aceitação, mas de postura e de ação para com a todas as pessoas. Eu queria que você abrisse aí na primeira carta e lesse comigo os 4 primeiros versículos. E nesta noite, neste momento, quero apenas me dedicar a eles de uma maneira clara e direta. Diz a palavra de Deus na primeira carta, na primeira epístola de João: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Olha, logo de cara, quando João faz essa introdução, esse prólogo, essa abertura, você já vê João entrando num posicionamento para colocar os pingos nos is. Porque o que estava em jogo era se eu de fato creio no Cristo, que esse Cristo é o Filho de Deus, e se esse Cristo, Filho de Deus, é propriamente o Deus manifestado. E se eu, conhecendo essas coisas, eu sei que eu tenho a vida eterna. O que está em jogo nessa carta é a vida eterna, isto é, a salvação preciosa. Nós, eu diria, os que creem na palavra de Deus, os que creem na Bíblia, nós temos asseverado que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna, não é terá, ele já tem. Nós temos asseverado e ensinado que quem crê em nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverá eternamente. Nós temos asseverado que o Senhor hoje estende para você e para mim, pela fé, a vida, a salvação. Algumas pessoas nem gostam, acham petulância da nossa parte poder dizer assim: você é salvo. Salvo, quem garante que você é salvo? Quem garante que você, se você crê em Jesus, é salvo? Quem garante é o próprio Senhor Jesus. E nesta carta, João
vai, de uma maneira muito direta, muito simples, confirmar. Então eu quero te convidar, querido, se você por acaso tem alguma dúvida quanto à vida eterna, se você tem alguma dúvida no poder de nosso Senhor Jesus Cristo, se você tem alguma, sei lá, falta de entendimento sobre salvação, sobre vida, estude conosco, participe conosco da leitura e da meditação de versículo por versículo da carta de 1 João. Nós nos propomos a fazer isso agora daqui para frente e eu espero que você caminhe conosco. João, o apóstolo do amor, ele agora se apresenta para dar testemunho, para dizer, né, como o último dos apóstolos, reafirmar a fé. Notem que ele está dizendo, olha, o intuito disso é que vocês tenham comunhão conosco. Então agora João escreve, em primeiro lugar, para que nós possamos, ou as pessoas possam, se entender o que João crê e o que João sabe, e compreender, interagir, internalizar, descer de tal maneira que você diz assim, o que João crê, eu também estou crendo. O que João espera, eu também estou esperando. Ele crê no Pai, eu também creio no Pai. Ele crê no Filho, eu também creio no Filho. O que ele ensina? Então veja, João está convidando e está mostrando que a igreja não pode romper isso, quebrar a comunhão. Quebrar essa comunhão. E muitas vezes nós quebramos a comunhão. De que maneira? Ora, as bolas, você pensa uma coisa, eu penso outra. Você fala uma coisa, eu falo outra. Você acredita numa coisa, eu acredito noutra. E aí nós rompemos, né? E nós não temos essa comunhão. O que João quer? Que todos nós tenhamos a mesma comunhão. Comunhão com João? Sim. Mas comunhão, diz aqui no versículo, ora, a nossa comunhão, versículo 3, finalzinho, olha aí. A nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho. Quem é o Filho? Jesus, o Messias, o Cristo. Então, João está dizendo, eu quero que vocês tenham comunhão comigo também, porque eu estou no Pai. Eu estou aqui, e a comunhão é com o Papai, nosso Pai, que Paulo diz que a gente pode chamar de Abba Pai. Né? Nós podemos ter comunhão, né? Interagir. Deus não é distante, não é um governador, um presidente, um rei, uma rainha, tão distante, tão cheio de interlocutores. Né? Apesar de algumas religiões e algumas igrejas até pensam assim, que certas pessoas ou certos tidos santos são interlocutores entre Deus e os homens, porque Deus é tão distante, tão rei, tão soberano, tão grandão, que a gente não consegue chegar lá, fica parecendo uma ação política. Não, o nosso Deus é para a gente ter comunhão com Ele, comunhão com Jesus. O Evangelho não é, o cristianismo não é uma religiosidade. Não. O Evangelho é para a gente ter comunhão. Entende? Eu não quero que você aceite a Jesus ou leia a Bíblia para você dizer assim, eu sou religioso. Eu tenho uma religião tal. Você é católico, o outro é protestante, o outro é espírita, o outro é budista, o outro é, sei lá, não é nada, o outro também não é. E cada um segue o que acha na cabeça e nessa salada russa. E aí, também você é evangélico, você é congregacional, você é... Não é isso. O Evangelho não é isso. Tem muita gente que confunde, e nós podemos confundir, mas o Evangelho, João coloca muito claro, o Evangelho, poder de Deus, disse Paulo, para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho nos conduz, nos chama, nos indica, nos amarra naquilo que João escreve aqui, a nossa comunhão. Apóstolo Paulo, ele disse que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é separação. O salário do pecado é você se afastar de Deus. É isso que o pecado faz. E isso é o pecado.
E tudo que te afasta de Deus é pecado. Tudo. Tudo que toma o lugar de Deus na sua vida é pecado. E por você se afasta de Deus, uau, ao se afastar de Deus, as brechas e os buracos e as amarras das trevas, os ataques das trevas, as esporas de Satanás, elas vêm e cravam. De tal maneira que a gente vê na palavra dizendo, olha, vocês andaram segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo os desejos da carne, da mente, enfim. Você acaba não sendo de você acaba não sendo livre. Por quê? Porque se afasta de Deus. Quanto mais se afasta de Deus, quanto mais desobedece a Deus, quanto mais ignora Deus, quanto mais não tem comunhão com Deus. Que com o Evangelho, e que João está anunciando e nos convidando a ler, o que o Evangelho faz? Eu estou escrevendo para que vós igualmente mantenhais comunhão. Comunhão. Comunhão com as trevas? Não, a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há, Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Eu não posso ter comunhão com Jesus e ao mesmo tempo ter comunhão com o Mamon. O propósito do Evangelho é que o homem volte à comunhão com Deus. Volte para Deus. Comunhão. Tem tantas expressões e histórias na Bíblia deliciosas. Deus chama Abraão de amigo de Deus. Amigo. Jesus também disse isso para os discípulos, já não vos chamo servos, mas agora vos chamo amigos. Há uma ênfase muito forte, e é muito boa isso, nós temos que fazer discípulos, fazer discípulos. Jesus mesmo fez discípulos, e temos que fazer discípulos, ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Mas o propósito de fazer discípulo é ensiná-los para ouvir de Jesus, meus amigos, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Gente que está do lado de Jesus, gente que é amigo de Jesus, gente que defende Jesus, gente que chora com Jesus, gente que se alegra com Jesus, gente que tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, gente que caminha. Comunhão, dá para entender? Quando Paulo escreve para Timóteo, já no finalzinho, Paulo diz assim, olha, não te envergonhes do Evangelho, não te envergonhes do encarcerado que sou eu, não te envergonhes do crucificado que é Jesus, pelo contrário, participa comigo a favor do Evangelho. Comunhão, comunhão. Eu sou dele e ele é meu. Comunhão. Ele anda comigo. Ele está aqui, ele é meu ajudador, ele é teu ajudador, ele é o Senhor de todas as coisas. O que o Senhor está dizendo é, olha, o Evangelho, a pregação da palavra, o ensino da palavra, você comungar na igreja, você aprender na igreja, você estudar em casa, você estudar virtualmente, ler a palavra, meditar na palavra, tem um propósito, para que você tenha comunhão. Comunhão. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho Jesus Cristo. E comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos. Pastor, eu sou crente, mas eu sou crente aqui na minha casa, porque é melhor ser crente aqui em casa do que ir lá para a igreja. Não, querido, não é. Não é. Nós somos o corpo, você é o corpo de Cristo. Arrume o local para você congregar. Que bom que você está aqui comigo, mas olha, vá para a tua igreja, vá para a comunhão, vá para ajudar, vá para socorrer. Socorra, sustente, ajude. Vá para dar e receber. Vá para socorrer. Uma hora você cuida e protege, outra hora você é cuidado e protegido. Não é? É igreja, é comunhão. Levar as cargas uns dos outros. Pastor, tem gente chata na igreja. Tem mesmo. Às vezes eu sou chato. Às vezes é você o chato. Às vezes somos nós que estamos com dificuldade e é levando as cargas uns dos outros que assim cumprimos a lei de Cristo. A minha palavra é para que você tenha comunhão.
Comunhão, diz João. Não quero que você seja uma pessoa simplesmente culta na palavra de Deus. Não, eu quero que você, a partir da palavra, seja apaixonado por Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Que você possa dizer, como disse Paulo, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu sei. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí você diz, eu amo a Jesus. Ele deu a sua vida por mim. Ele deu a sua vida, o que posso fazer? Como aqueles salmos e hinos, cântico antigo, que diz assim, que fala, tudo entregarei. Tudo a ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Fiz tudo isso por ti, que fazes tu por mim? E você diz, eis-me aqui, Senhor, que coisa boa. O propósito é comunhão com Jesus. Que a sua comunhão, que a sua vida, apaixonado pela sua palavra, apaixonado pelo Senhor, dê e viva em testemunho franco e aberto a quem puder e a quem quiser. Quero convidar você para caminhar conosco nas quartas-feiras, aqui pelo Facebook. Depois eu boto lá no YouTube também. Então, se não der para assistir aqui, pode assistir lá no YouTube. Mas se você puder divulgar, mas mais do que isso, para que convido você para a gente ter um tempo de comunhão conosco, uns com os outros, né? Mas comunhão com o nosso Pai, comunhão com Jesus. É por isso que ele fala, é para isso que ele escreve. E eu quero te convidar. Como é que está você com Jesus? Como é que está você com os irmãos? Como é que está você com a igreja? Aliás, está na moda hoje em dia a multidão dos desigrejados. Gente na igreja que se desiludiu, feriu ou foram feridos, escandalizaram. Gente que está tão assim à margem, diz que ama e que ama a Deus, mas que em algum momento estão perdendo a comunhão. E eu vou dizer uma coisa para você, essa é uma cilada terrível do diabo. Porque ele afasta você da igreja, então ele enfraquece a igreja. Mas ao afastar você da igreja, você não une forças. Você vive a sua vida. Você tem uma postura moral, você tem uma postura ética, você até lê a Bíblia e ora, mas você não consegue juntar forças. Entende? E aí o diabo ri. O diabo ri da igreja, ri de Jesus. Fica fazendo isso para dizer, aí a tua igreja, Senhor. Olha aí esse bando de crente que não conseguem se perdoar e serem perdoados. Olha aí, Senhor, olha aí. Essa igreja que vive enroscada em tantas coisas, mais pensando nas coisas do mundo. Eu não preciso nem dar teletrabalho. Tem hora que eu acho que o diabo nem está tão trabalhando assim. Porque nem precisa. Então ele ri quando ele consegue afastar você, afastar as pessoas da comunhão. E comunhão, né, queridos, não é só nas coisas boas. Comunhão aqui, eu diria, é igual casamento. Na pobreza, na riqueza, na fartura, na escassez, na alegria, nos dias bons, nos dias maus. Comunhão. Fulano errou. Vamos lá cuidar dele, vamos disciplinar. Filho erra. Todos nós erramos. Mas nós precisamos de um ombro, de um abraço. Às vezes a gente nem entende. Mas quando nós nos afastamos, quando a gente consegue tirar a gente da comunhão, ponto para as trevas.
Eu confio em você, eu acredito. E Deus não quer que você dê ponto para as trevas. Não, você é dele. E João está dizendo, essas coisas eu estou falando, estou escrevendo, para que tenhamos comunhão. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Que na próxima quarta-feira você venha também com desejo ardente de manter essa comunhão, de aprender na sua palavra e da gente orar uns pelos outros. Amém? Eu quero orar com você. Quero pedir a graça de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida também. Quero pedir que a nossa comunhão seja perfeita. Eu não conheço todas as lutas e todos os problemas e todas as dificuldades que você enfrenta, nem todos os Golias que você tem que enfrentar agora, ainda nessa semana. Eu não sei quais são as barreiras. Eu conheço male as minhas e os meus gigantes. Mas nós estamos firmados na palavra. Nós temos comunhão com Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu quero orar com você. Não é? Que coisa maravilhosa a gente poder ter comunhão. Deus está perto, Deus está presente. Emanuel, Deus conosco. Comunhão com Ele. Não deixa nada nem ninguém. Nada nem ninguém te afastar. Mas volte-se. Filho meu, dá-me o teu coração, diz a palavra, diz o Senhor. Filho meu, dá-me o teu coração. A palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Comunhão. Comunhão, voltar, nada, tire. Que coisa preciosa é a gente poder se esconder nos braços do Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. E nós o fazemos por Jesus. O estudo da palavra é para isso. É para isso que o João escreveu. E é para isso que nós convidamos você a orar agora comigo e a gente caminhar juntos. Deus te abençoe. Oremos. Pai, graças, Pai, por tua misericórdia, graças por teu amor, graças por tua bondade. Ah, Senhor, que bom que o Senhor não desiste de nós. O Senhor se preparou. O Senhor cuidou. O Senhor abriu todas as portas para que nós pudéssemos ter comunhão contigo. Que privilégio. Que honra que o Senhor nos dá. Nós não merecendo absolutamente nada. O Senhor nos brinda com Jesus, que dá a sua vida por nós, pecadores. Gente estranha, gente rebelde, gente que se perdeu, mas o Senhor veio buscar. Então, ó Deus, olha para nós, olha para cada um de nós e, por misericórdia, perdoa os nossos pecados. Repreende agora toda artimanha, toda cilada, todo ataque, toda acusação das trevas sobre o teu povo e faz o Senhor gente que viva de modo digno do teu evangelho, dessas boas novas de salvação. Nós te pedimos as bênçãos sobre aqueles que nos ouvem. Tu conhece cada coração, tu conhece cada batalha e os gigantes que eles têm que enfrentar. Ó Deus, revele-se, Senhor, de uma maneira profunda na vida deles nesses dias e que eles glorifiquem ao Senhor em cada circunstância da sua vida. Assim nós rogamos nesta noite, assim nós te agradecemos pelo dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Ore por nós, ore aqui pela missão Projeto Zero, ore pelo nosso impacto missionário, que acontecerá em janeiro. Ore, daqui a 2 meses. Está chegando. Prepare seu coração e venha para estar conosco, para estarmos evangelizando e falando do amor de Deus aqui nessa região, em São Francisco do Sul. É um convite e um desafio. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Beijo no coração. Até semana que vem, para a glória dele.